Tomara que você esteja gravando, né? Então, hoje como eu vou dar aula, eu tenho alunos de teclado hoje, eu resolvi fazer esse vídeo aqui na minha salinha de aula. Tem o quadro, tem as partituras, o teclado. Resolvi fazer um vídeo aqui, né? Eu não vou tocar nenhuma música não por enquanto. Talvez eu grave eu mesma tocando uma música no final de semana, quando eu tiver que devolver essa câmera, né? Mas o que eu vou falar hoje é sobre como é que foi o Enem. Então, já tô até meio preparadinha já, porque eu costumo me arrumar bem pra receber meus alunos, só que não, né? Com essa gravatinha assim, já meio Avril Lavigne. Um pouquinho de maquiagem, né, que faz bem, né? Hoje, mais tarde, eu vou no consultório médico, vou ver se eu tiro essa micose do ouvido, que já tô há 2 meses com isso. Então, vamos lá. No Enem, eu sei que teve um vídeo na internet que estourou, que fez o maior sucesso, que é de uma mulher reclamando que mandaram ela lá pro Escafundós lá, que ela foi fazer a prova e tinha um ventilador fazendo tec, 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 e que ela falou que não deviam ter mandado ela pra fazer a prova num palácio, num lugar lindo, né, porque mandaram ela pra um favelão, segundo ela, que não dava nem pra ela escutar a professora, não dava nem pra ela fazer a prova direito. Então, no meu caso, me mandaram para um palácio, sim. Só que o que me incomodou um pouquinho é que do meu lado esquerdo tinha uma loura que estava preocupada com a cor da caneta, qual que ela usava. E um pouquinho atrás de mim tinha uma senhora religiosa que ela ficava o tempo todo assim: ai meu Deus, como é que eu vou fazer essa prova? Ai meu Deus. Tipo, Deus tem tanta coisa pra se preocupar, né, cara? Tipo, Deus tem tantos problemas sérios entre seus filhos e tem que baixar ali pra resolver logo. Baixar não, né? Tem que interferir ali pra resolver logo o probleminha de uma prova de Enem, cara. E tipo, ela ficava falando isso e interrompia a minha concentração na prova, sabe? Porque alguém que fica quase chorando e falando: ai meu Deus, eu não vou fazer essa prova. Pô, interrompe, cara. Você quer se concentrar pra fazer aquelas questões mais difíceis e aquilo interrompe muito, é muito difícil, tá ligado? Então, mas eles me colocaram num palácio, isso eu não posso reclamar. Eles me colocaram lá na UF, e pra quem mora em Volta Redonda sabe que a UF é o lugar dos tops, né, cara? Dos gênios, dos playboys, das patis, ou então dos pobres como eu, que estudaram pra caralho e conseguiram passar no Enem, conseguiram uma nota boa e conseguiram entrar para essa faculdade maravilhosa, que ela é dividida em 3 blocos, tem elevador, tem escadas de emergência, tem ar-condicionado. Só uma coisinha lá que eu vi que eu não gostei: eles ainda usam quadro de giz. Meu, nem eu aqui na minha salinha de aula eu uso quadro de giz ainda, eu acho que isso é muito ultrapassado. O giz faz mal à saúde, sabe? Tem que ser aquele quadro de canetinha. Mas isso pouco importa no Enem, né? Então, a mulher começou a distribuir as provas, uma por uma: toma você, toma você, toma você. Chegou na minha hora, ela perguntou pra mim assim: ué, você não recebeu sua prova ainda não? Eu falei: não, você me pulou. Aí ela me olhou assim, de cima e embaixo, escolheu a prova assim, tinha rosinha, tinha amarelinha, tinha azulzinha, ela me deu logo a branca. Não sei por que raiz ela foi escolher logo a branca pra mim, né? Eu acho que ela olhou pra minha cara assim, olhou assim: tipo, essa daí tem um apeluzinho meio goticismo, sabe? Ou se não fosse a branca, ia ser a pretinha básica, com certeza, né? Então ela me deu a branca. Por sinal, putz grila, cara, aquela branca tava muito difícil. E aí eu tinha que assinar a frase do negócio. Todas as frases dos meus cadernos de questões foram poéticas, tipo: o ser humano é um ser individual, sabe? Uma coisa tão banal e tão genérica que eu tive que escrever aquilo na prova, até desconjurei, né? Agora, o mais legal mesmo do Enem é que tem questões que são muito atuais, tipo 2013 mesmo, 2012, e tem questões que são lá daqueles tempos pré-históricos, sabe? Então, realmente, as questões de 2013, eu tive que usar muitos neurônios para funcionar, porque todas as respostas, elas vinham uma iguais às outras, se você for comparar, sabe? Tinha uma parecida com essa, com aquela.
tinha uns quadrinhos estranhos pra caramba. Tipo um quadrinho de uma mulher, assim, que tava com a mão apontada, o braço apontado assim. E atrás dela tinha uma outra mulher fazendo assim pro menininho pra ele não chorar. Aí na pergunta dizia o que queria dizer aquela questão. Que as mulheres não podiam ter o divórcio na época, que o poder feminino não poderia causar algum impacto. Gente, é uma coisa tão nego tem que fazer artes visuais e tá no doutorado para responder aquelas questões, sabe? Porque você analisar aquela figura é quase uma questão de você ser um cara mestrado em artes visuais, saca? Igual a questão da Clarice Lispector, por exemplo. A Clarice Lispector, antes de morrer, escreveu um texto enorme, assim, falando sobre a morte, falando sobre os conflitos existenciais do ser humano. Por que o ser humano nasce? Para onde viemos? Quer dizer, para onde vamos? Sabe? Umas questões assim. Então eu li aquele texto todo, aquilo me tocou. Fiquei assim, nossa, Clarice, você realmente me compreenderia, sabe? Só que aí na hora de responder as questões, aí tipo, umas coisas assim, por que Clarice Lispector escreveu esse texto antes de morrer? Cara, eu não era amiga da Clarice Lispector, sabe? Eu não conheci ela, eu não sei dos problemas pessoais dela, então realmente, como é que dá pra adivinhar uma coisa dessa? Por que ela iria escrever um texto desse antes de morrer? Aí tinha lá conflitos externos, não sei o quê, porque é uma temática que fala sobre a existência do indivíduo, porque ela se baseou muito em conflitos espirituais. Então eu respondi essa porque provavelmente ela já sabia que ia morrer, sei lá. E aí ela deve ter se interrogado a si mesma o fato de escrever sobre a morte, sobre a vida. Mas eu achei umas questões assim, sabe, que tem tipo as provas, duplo sentido total, as respostas. Tinha uma tirinha lá que era da internet, que o cara falava assim, como é que eu vou falar? Hoje a internet é um meio muito amigável de se fazer amizade. Aí tipo, aparece uma coisa pra contradizer embaixo da tirinha. Pois é, mas temos milhares de amigos e nenhum deles nos reconhece. Então a tirinha é mais ou menos assim. Aí a tirinha, você tinha que assinalar a resposta que identificava melhor essa tirinha. Aí tinha lá, tirinha irônica, tirinha agressiva, tirinha que se contradiz. Porra, todas as respostas se adequam a essa tirinha, sabe? Então, pra mim, o que eu constatei no Enem é que passar aquilo ali é uma questão de sorte, cara. É uma questão de sorte. Não adianta se você estudou o ano inteiro, se você não tiver um pinguinho de sorte pra responder aquilo ali, você não passa, não. Não é à toa que a menina tava lá chamando Deus, chamando todo mundo. A minha mãe falou que pra eu, no caso, que seria engraçado se eu chamasse entidades da Umbanda, e se ela atrás de mim fosse evangélica, eu começasse a falar Oxalá, Oxo, a garota ia ficar muito assustada, né? Mas eu não ia fazer essa sacanagem, não. Porque eu sei realmente que tem gente muito religiosa que não gosta muito dessas questões, né? Mas assim, o Enem, eu acho que se eu passar, na moral, se eu passar, é questão ou de que eu realmente usei os neurônios para funcionar. Matemática, eu colei tudo. Química, eu também colei tudo, tá? Aqueles bonequinhos de pau, matemática, aquelas paradas assim de analisar veia cartesiana, sei lá que bosta é aquela, cara. De analisar não sei o que. Isso eu colei tudo, tá? Isso aí eu fui x. Agora, as outras questões de português, de inglês, que por sinal é inglês avançadíssimo. É inglês para quem fala fluentemente, mas é aquele inglês que usa as palavras mais difíceis que você procurasse no dicionário, você ia ficar 1 hora procurando para saber, mas eu consegui assimilar uma coisa ou outra, sabe? Meu inglês autodidata até que me salva. Então, realmente, aí tinha essas questões e tal, mas você tem que ser muito Lisa Simpson para passar daquilo, ou você tem que ser tipo um visionário, sei lá, alguém com poder paranormal, porque o Enem realmente é uma bosta, cara, é muito difícil. Se eu passar, vai ser meio, sei lá, surpresa mesmo pra mim, saca? Surpresa mesmo. Então, o resultado só sai em janeiro, dezembro. O que eu quero fazer com o Enem é pagar uma bolsa pra mim, eu não pretendo nem entrar pra UF. Eu queria uma bolsa pra mim ou pra fisioterapia, pelo caso que eu sou dançarina, eu dança do ventre, tô querendo fazer polydance também. Eu tô querendo fisioterapia para poder montar um estúdio de danças diversas,
Ou então eu, no caso, gostaria de fazer medicina veterinária, porque eu sou muito ligada aos animais, eu gosto da natureza e tudo. E em últimos casos eu faria psicologia. Sabe por que em últimos casos? Porque eu mesma já tenho um monte de problemas, eu já fico pensando em coisas um pouco tristes e tal. E se eu ficar enfrentando os problemas dos outros e tentando resolver problemas dos outros, eu acho que isso só ia me complicar mais ainda, tá ligado? Então, realmente, é tudo uma questão de sorte mesmo, tomara que eu passe, porque tentar o ano que vem eu vou pensar até 2 vezes, que realmente o negócio, a parada foi punk, é difícil, eu não recomendo muito não. Mas fazer o que, né? Pobre sofre, tem que ralar pra passar numa prova como essa, pra poder estudar, ter direito a ter uma profissão melhor, né? E tal. Mas é isso aí, é a minha opinião mais sincera sobre o Enem. Eu espero não ter assustado muitos alunos que vão fazer essa prova ainda, mas eu quero prepará-los. Se preparem porque o negócio é o bicho, tá? É bem mais difícil do que vocês imaginam. Um beijo. E por fim, eu esqueci de assinalar a cor cinza da minha prova no segundo dia. Eu acho que eu vou ser eliminado. Olha só que merda, né? Mas se eu for eliminado, tudo bem, foi uma experiência a mais. Quem sabe eu faço o Enem o ano que vem. Então, é isso aí. Beijão pra vocês do meu blog e até o próximo post ou vídeo. Falou!